Bom, nessa aula nós vamos falar sobre o cálculo do desaprumo. E aqui tem a planilha que nós vamos utilizar para fazer esse cálculo. Assim como no caso da planilha de vento, né, eu tenho a planilha modelo já preenchida, que está levando em consideração o exemplo da apostila do Gerson Alva. Tá? Lá tem um exemplo de cálculo de vento e desaprumo. Aqui já está o exemplo dele todo preenchido na planilha, até para você poder tirar alguma dúvida de como que funciona, né, o preenchimento dela baseado no exemplo que já tem pronto. Para o nosso edifício, eu vou duplicar essa planilha aqui para a gente poder trabalhar no nosso caso do nosso edifício, tá certo? Então aqui, por exemplo, ó, vamos começar preenchendo. H é a altura total do nosso edifício. Nosso edifício, ó, vamos pegar aqui a planilha de vento. A gente já definiu a altura total, 9 metros, certo? Então aqui, nosso edifício, 9 metros. N é o número de prumadas de pilares, tá? Igual a gente está vendo aqui na apostila do Gerson Alva, aqui ó, 1, 2, 3. 3 prumadas de pilares. No nosso caso aqui do nosso edifício, nós temos aqui ó, 3, 6, 9, 12, 15 pilares. 15 prumadas de pilares. Então vou colocar aqui N igual a 15. Aqui já está calculando, isso aqui eu não preciso mexer em nada aqui. Isso aqui já tá tudo com fórmula, tá? Então aqui, o θ1 calculado é essa fórmula aqui da apostila do Gerson Alva, tirada da norma, tá? O H, a altura total do edifício, como a gente viu aqui, calcula o θ1. A partir do θ1, calcula o θA, multiplicando o θ1 por esse fator redutor aqui. Eu chamo de fator redutor porque vai dar sempre um valor menor do que 1, tá? E sempre vai diminuir o valor do ângulo. Então, e o N aqui é o número de prumadas que a gente já viu. Então, a fórmula é simples, né? Só que o θ1 aqui, que vai entrar no cálculo do θA, tem um parênteses, né? Você não vai só calcular e jogar aqui. Você tem que comparar com valores. O θ1 mínimo que você pode considerar é 1 sobre 300 e o máximo é 1 sobre 200. Então, por isso que na planilha aqui, ó, θ1 calculado da fórmula foi isso daqui. O θ1 mínimo é esse daqui. Por acaso eles eram iguais, tá? Mas aqui está calculado separado. Foi coincidência aqui. Então, esse aqui é o θ mínimo, θ máximo, tá? O θ1 final vai ser o maior entre esses dois, tá? E o menor entre esses dois. Aliás, o menor entre o resultado, né, do primeiro pelo valor do θ1 máximo. É o que eu estava vendo aqui na fórmula, tá ok? Então, esse aqui é o θ1 final. É o θ1 comparado com esses dois limites aqui. Então, com esse θ1 que a gente calcula o θA. Tá vendo? Aqui a gente vai ter a altura do nosso edifício. A mesma coisa que a gente tinha aqui para o vento. Ó. 9630. Então aqui, mesma coisa. Ó. A cobertura está 9 metros. O segundo tipo está 6 metros. O primeiro tipo está 3. Aí vem um baldrame a 0 metros. Tá? Então vou copiar aqui para o lado. Pronto. Então definimos aqui a altura de cada pavimento. Ok. Agora eu vou colocar a carga total de cada pavimento. Quanto pesa cada pavimento. Isso aqui a gente calculou aqui, ó. Peso do edifício, cobertura e o pavimento tipo. Vou pegar os dois aqui, copiar e vou jogar aqui na planilha do desaprumo. Tenho que colar transposto, né? Então eu tenho aqui o 670 que era o peso da cobertura e o 939 que era o peso do tipo. Então aqui 670 na cobertura e 939 no tipo. No caso aqui, a 3 metros também é pavimento tipo, então vou repetir o valor. E aqui no baldrame eu nem preciso colocar o valor, porque ele não vai, a gente não vai colocar força horizontal no nível do baldrame, igual a gente não colocou força de vento no nível do baldrame também, tá ok? Só vamos preencher esses três aqui. Da mesma forma que a gente fez com o vento, só preenchemos os três. Opa, os três aqui. Aí o que eu fiz aqui, vou copiar para o lado de cá. Por que eu estou fazendo o cálculo duas vezes? O desaprumo em si, eu só preciso calcular de uma vez. O vento tem aquele negócio de vento em X e vento em Y. O desaprumo ele é igual nas duas direções, tá? Então aqui a força equivalente. Opa, deixa eu pegar se tem a formulinha aqui, ó. O nosso edifício, né, eu estou considerando o desaprumo, né? O desaprumo aqui é essa falta de prumo do prédio. Para eu considerar isso no modelo do F2 ou de qualquer programa, a gente não considera o programa o pilar fora de prumo. A gente substitui
essa falta de retilineidade aqui pela aplicação de cargas, né? São essas forças equivalentes aqui. A gente está calculando aqui qual a força tem que aplicar no pilar para que o efeito dessa força seja o mesmo do efeito que teria o desaprumo, tá? Então, esse cálculo que a gente fez aqui da força equivalente foi para chegar nessa força, né, que simularia o efeito do desaprumo. Então, a gente simula o desaprumo no software, não fazendo o pilar ficar fora de prumo, mas aplicando forças horizontais no topo dos pilares, no nível de cada edifício do pilar. Fazendo o quê? No topo de cada lance do pilar, vamos dizer assim. Fazendo o quê? Causando o mesmo efeito que causaria o desaprumo. Então, basicamente aqui, isso aqui são as forças equivalentes. Então, lá na cobertura, eu vou aplicar uma força horizontal no topo do edifício de 1,63 kN. Aqui no topo do pavimento do tipo 2, eu vou colocar uma carga de 2,29 kN. E no topo do pavimento do tipo 1, que está a 3 metros de altura, eu vou colocar uma carga de 2,29 kN também. Tá? A carga no nível do edifício e os pilares vão suportar essa carga, ok? Aliás, os pilares e as vigas, né? A carga vem no nível do edifício, tá? E ela se distribui no pavimento. Então, vamos lá. Então, essas aqui são as forças de desaprumo para serem consideradas no cálculo. Por que eu considerei essa outra aqui? Por que eu fiz essa segunda conta? O desaprumo sem θ mínimo. Porque aqui eu estou calculando o momento de tombamento. Igual eu calculei o momento de tombamento para o vento. Tá? Deu 459 aqui e 126 aqui. O momento de tombamento, para o desaprumo, a norma fala que eu não preciso respeitar o θ mínimo. Então, por isso que eu calculei dois θs. Tá? Um considerando aqui o θ1 final. E o outro, eu considerei apenas o θ1 calculado e o θ1 máximo. Eu desprezei o θ1 mínimo. Tá? Por acaso eles deram iguais, porque o θ mínimo deu igual, o θ1 deu igual ao θ1 mínimo. Tá? Por acaso deu igual, foi coincidência. Mas normalmente vão ser diferentes, normalmente esse segundo aqui é menor. Tá? Então, aqui eu fiz o cálculo do momento de tombamento considerando esse segundo θA. A força equivalente está calculando em cima do segundo θA. E o momento de tombamento é a mesma coisa que a gente viu no vento, é o produto da força no nível do pavimento pela altura dele em relação ao nível do térreo, né? Eu vou somando esse pavimento a pavimento. Deu 35,27 kN vezes metro. A gente vê aqui que o momento de tombamento devido ao desaprumo foi bem menor do que devido ao vento. Ou na direção que o vento foi mais fraco, ele ainda foi aí quase 4 vezes o valor aqui. 126,74 contra o 35,27. Vamos ver aqui. Ele está dando 27%, 27,8%. Então, o momento de tombamento devido ao desaprumo é 27% do momento, 27% do momento de tombamento do vento em Y. Né? Em relação ao vento em X, essa é uma porcentagem ainda menor. 459,81. Se botasse aqui 459,81, aí seria 7% do vento na direção X. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o desaprumo, a norma fala aqui, ó. Quando a ação, que assim, ele fala assim, não necessariamente você precisa considerar no seu prédio vento e desaprumo ao mesmo tempo. Ele diz o quê? Quando 30% da ação do vento for maior que o desaprumo, despreza o desaprumo, considera só o vento. Quando a ação do vento for inferior a 30% do desaprumo, ou seja, o contrário, você considera o desaprumo e despreza o vento. Tá? E em caso intermediário, né, você considera os dois. Tá? A gente vai ver isso mais a fundo na parte de combinação. Mas aqui, nas duas situações, uma o desaprumo foi 7% do vento e na outra situação o vento foi 27% do vento. Em ambas situações o desaprumo foi inferior a 30% da ação de vento. Tá? Então a gente pode desprezar o desaprumo nas duas direções. Tem casos em que a gente despreza nas duas direções, tem casos às vezes que o desaprumo tem que ser considerado em uma e pode ser desprezado na outra. Tá? O mais comum é desprezar o desaprumo. Tá? Tem casos em que você considera o desaprumo nas duas direções também, agindo junto com o vento. Um caso em que eu pudesse desprezar o vento, considerar só o desaprumo, eu nunca vi. Tá? Eu sempre tenho vento, e às vezes eu tenho vento e desaprumo nas duas direções, vento e desaprumo numa direção e só o vento na outra, ou o mais comum, só o vento nas duas direções. Ok? Então vou ficando por aqui nessa aula, e até a próxima. Tchau.